Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis, o cooperador Vitor está no Santa Rita, né, irmãos? Nós estamos aqui reunidos. Glória a Jesus. Abri nossas Bíblias em Atos, irmãos. Atos capítulo 4. Atos aqui no capítulo 3, os apóstolos eles curam, né, irmãos, um coxo de nascença, né? E aí, muitos creem neles, na palavra, né, irmãos? E aí se abre uma perseguição contra eles, né? Porque é sempre assim, né, irmãos? Quando a palavra chega, né, a palavra chega com salvação, com cura, né? Automaticamente se abre perseguição contra os apóstolos, né? Aqui no capítulo 4, versículo 1, Atos capítulo 4, versículo 1, diz assim, irmãos: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito em que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus o que, irmãos? A ressurreição dos mortos. Então o problema deles, né, irmãos, era sempre a ressurreição dos mortos, né? Então eles não aceitavam, né, que os apóstolos pregassem a ressurreição dos mortos. Por quê, irmãos? Porque a nossa esperança, a nossa confiança está nisso daí, né, irmãos? Então todos nós esperamos por isso daí. E o povo que se convertia a Cristo, eles também passavam a esperar por isso. Eles passavam a ter confiança nisso. E quando confiamos na ressurreição, quando nós cremos na ressurreição, automaticamente as coisas dessa vida já não servem mais para nós, irmãos. Porque aqui é passageiro, né? E a ressurreição é para a eternidade, né? E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens, quantos, irmãos? Quase 5.000, imagina, hein, irmãos? 5.000 pessoas, né? Quase 5.000 creram neles. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, e seus principais, os anciãos e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que esse está são diante de vós. Ele é a pedra, que está falando de Jesus, né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual havemos de ser o quê, irmãos? Salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aí vê a corrupção deles, né, irmãos? Como eles se corrompem aqui, né? Ó. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós, é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem operava aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram-lhe tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E aí, versículo 24 aqui, né, irmãos? E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer.
Aí eles oram aqui, né, irmãos? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia o que, irmãos? A palavra de Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, que a oração deles, eles foram unânimes, né? Em oração, e pediram algo, irmãos, que era do céu, né? Eles não pediram benefício para eles, mas eles pediram benefício para a obra, né, irmãos? E aí se moveu aquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo, e aí anunciaram a palavra, né, irmãos? A palavra, ela se expande, ela segue, né, irmãos? E não tem impedimento nenhum. Então aqui a gente vê, irmãos, que quando o povo crê, então os apóstolos, os judeus tentam barrar, né, os apóstolos, né, irmãos? E sempre foi assim, e sempre vai ser assim, irmãos. Nos dias de hoje, também é assim. Hoje, os demônios, os mesmos demônios que operavam na vida desse povo aqui judeu, irmãos, são os demônios que operam também ainda hoje. E tenta barrar o evangelho em todo o tempo. Tentam barrar a palavra da verdade em todo o tempo. E vai querer operar em nossas vidas, vai querer operar na vida daqueles que hão de crer, vai querer usar situações, né, irmãos, para nos barrar. Isso é o que mais tem. É o que mais tem, irmãos. Experimenta você, qualquer um de nós. Todas as vezes que formos fazer alguma coisa pela obra, vai vir um demônio para nos barrar, irmãos, de uma forma ou de outra. Ou vai lançar uma seta, um dardo, uma enfermidade, ou vai lançar uma sugestão, vai lançar um desânimo, não é? E é assim que funciona, irmãos. As pessoas falam assim, mas antes eu tinha uma disposição para fazer as coisas, e agora que eu conheço a Jesus, agora que eu quero fazer por Jesus, eu não tenho disposição nenhuma. Por quê? Porque os demônios partem para cima. Os demônios não querem que a verdade, irmãos, ela se expanda, ela siga, né? Não quer que ela siga adiante. Eles querem que ela fique presa. Então eles ameaçaram os apóstolos. Não fale mais da ressurreição. Não fale mais desse nome. Por quê? Por esse nome, pessoas são curadas. Por esse nome, pessoas creem, né? E não é para crer. Então esse povo era um povo corrupto. Era um povo que entendeu que os apóstolos estiveram por Jesus, que eles pregavam aquilo que eles tinham visto, né, irmãos? Mas ainda assim, eles partiam para cima e não queriam que falasse, né, irmãos? Aqui um pouco mais à frente, no capítulo 16 mesmo de Atos, irmãos, a gente vê uma situação aqui. Atos capítulo 16, versículo 13, irmãos. Irmãos, da palavra que se prega, aqui mesmo, viu, irmãos? Aqui mesmo. Sendo eu, sendo cooperador deles, qualquer um que pregar aqui, irmãos, do que nós falamos, pode ter certeza de que é aproveitado 5%, irmãos. Não é mais que isso. Do que a gente prega, 5% atinge o coração dos irmãos e entra e frutifica. 5%. Os outros 95% é perdido, irmãos. É perdido. Infelizmente é assim. Por quê, irmãos? Porque os demônios, eles partem para cima, né? Eles partem para cima. E a palavra diz, irmãos, a parábola do semeador fala que quando se ouve a palavra e não entende, não compreende, o que acontece, irmãos? O maligno vem e rouba, não é isso? E aí é que está a questão, irmãos. Então, eu ouço e compreendo. O que é isso, irmãos? Ouvir e compreender. Eu ouço a palavra, eu creio que é verdade, eu assumo essa palavra e eu falo, não, é isso mesmo que eu tenho que seguir. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Pronto, ali foi lançada a semente, ela entrou no seu coração e ela deve frutificar. Mas já viram as pessoas falam assim, eu fui em tal lugar, eu só ouvi o que convém, o que não convém eu deixei lá, né? O que me serve eu ouvi, o que não me serve eu deixei. Irmãos, não pode ser assim. A gente não pode ouvir só aquilo que nos serve. A palavra ela tem que confrontar, irmãos, ela tem que confrontar em nosso ser. Tem que confrontar em nossos corações. Tem que haver um confronto, irmãos, da nossa carne com a palavra. Então nós temos que entender, a palavra é verdadeira? Está escrito, é isso mesmo. Eu não entendi, eu vou buscar entender. Eu não entendi o que o irmão falou, eu vou procurar ele depois e vou perguntar para ele me explicar de novo. Os irmãos devem dar oportunidade, irmãos, para a gente explicar, reexplicar e falar o quanto precisar, irmãos. Para quê? Para que se entenda a palavra, para que se assuma a palavra, para que haja um confronto e a palavra venha frutificar. Porque do contrário, não frutifica, irmãos. O diabo vem e rouba. Mas o diabo não está aqui, tá? Tá. O diabo, esse ambiente aqui, irmãos, aquela porta ali no barra diabo, né? Aquela porta, ela não barra espírito mau, né? Então o diabo está em todo lugar. O diabo ele só não pode entrar dentro de nós e fazer a festa. Só isso que ele não pode. Mas ele pode operar em nossas vidas através de setas, através de dardos, se nós não estivermos revestidos, né? Então uma vez eu falei isso aí, teve irmãos que se escandalizaram, né? E é uma verdade, irmãos. Então ele não está dentro de nós, mas ele lança um dardo, e se eu não tiver o escudo da fé, esse dardo não é apagado, ele me atinge. E quando ele me atinge, ele faz um efeito. Então muitas vezes o cristão,
ele é tão atingido por dardos inflamados, é tão atingido por setas, que ele começa a andar desordenado. Ele tem que recobrar, irmãos, o entendimento. Porque se ele não recobrar o entendimento, ele se perde, né? E aqui, ó, acontece algo interessante aqui em Atos 16, no versículo 13, ó. Aqui é a segunda viagem missionária de Paulo, né, irmãos? Ele já começa bem aqui, a segunda viagem missionária, né? Aqui ele diz, ó, versículo 13: no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, quer dizer, eles foram procurar um lugar para oração, chegou no rio lá, tinha as mulheres lá. As mulheres se ajuntaram para ouvir o que eles diziam. Versículo 14, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o quê, irmãos? Lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, essa mulher aqui, ela estava junto com as outras mulheres lá, e aí o Espírito Santo, irmãos, precisou abrir o coração dela para ela poder estar atenta ao que Paulo dizia. E ela esteve, irmãos, ela esteve atenta ao que Paulo dizia. E aí vem dizer aqui, ó, o resultado disso, ó. Versículo 15, ó. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Imagina essa mulher, o Espírito Santo abriu o coração dela, ela ouviu a palavra, ela foi batizada, ela convenceu a família a ser batizada também, todos foram batizados, e aí, além disso, ela foi lá ainda e convenceu os apóstolos a ir para a casa dela. E eles foram, né, irmãos? Né? E aí depois o que acontece aqui, irmãos? Aí eles vão para a oração, realmente, deparam com aquela mulher, aquela moça que tinha espírito de adivinhação, e eles vão lá, expulsam aquele demônio. Isso também é muito importante, irmãos, porque as pessoas vão nas igrejas aí, atrás de revelação. E essa menina aqui, eu vou até ler aqui, ó, de novo, né, irmãos, para a gente ficar bem gravado, né, ó. Versículo 16, ó. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o quê, irmãos? O espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, essa menina, esse espírito que estava nela, falou mentira ou falou verdade, irmãos? A mais pura verdade, porque o apóstolo Paulo ele anunciava mesmo o caminho da salvação. E isso fez ela por muitos dias, então vários dias. Ela chegava e falava assim: esses homens aí, ó, são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam a todos o caminho da salvação. Mas Paulo, perturbado com aquilo, né, irmãos, voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então ela tinha o quê, irmãos? Um demônio. Ela tinha um demônio nela. E o demônio revelava a verdade, né, irmãos? O demônio revelava a verdade. E aí, a partir do versículo 19 aqui, aí os senhores dela, vendo que o lucro deles tinha acabado. Por quê? Porque a mulher, essa moça, né, irmãos, ela tinha um espírito de adivinhação, e ela adivinhava as coisas, dava lucro aos senhores dela. Quando Paulo expulsa aquele demônio, ela para de adivinhar, para de dar lucro. Aí se levantou uma perseguição contra Paulo, e prenderam ele. E aí ele vai, prega para o carcereiro, converte o carcereiro e toda a casa dele, faz a obra, e depois eles saem da cadeia. E quando eles saem da cadeia, irmãos, versículo 40, olha o que acontece. Eles foram presos, aconteceu todo esse tumulto aqui, foram chicoteados, foram torturados, foram maltratados, foram presos. Versículo 40. E saindo da prisão, entraram aonde, irmãos? Na casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então essa mulher, irmãos, além dela se converter, ela despertou ali um dom de hospitalidade, ela acolheu eles, ela começou a reunir os irmãos na casa dela, irmãos, porque quando eles saem da cadeia, se ela fosse uma irmã fraquinha, ela ia até se escandalizar. Olha, esses homens que pregaram a verdade para nós, que diziam que era verdade, esses homens que nos batizou, foi preso, olha que coisa, porque o povo se juntou contra eles, irmãos. Imagina aquela multidão de autoridade lá e o povo falando que eles eram malfeitores, que estavam levando tumulto para a cidade e prendem eles. E essa mulher, irmãos, além de reunir o povo na casa dela, recebeu eles lá, né, irmãos? Então, quando o Espírito Santo, irmãos, abriu o coração dela, não foi à toa, né, irmãos? Não foi à toa. E esse é um exemplo, irmãos, dessa mulher, é um exemplo que todos nós temos que seguir. Porque se nós estivermos dispostos, irmãos, a fazer por Jesus, irmãos, qual é a obra que ele tem para fazer em nós? Obra grandiosa, né, irmãos? Grandiosa. Então, o que a gente tira de lição disso daqui, né, irmãos? É que o mesmo Espírito que operava naquela época, irmãos, ele vai operar hoje. Para quê? Para que a palavra não venha a fluir até em nós, irmãos. Porque, como eu disse, irmãos, não é mais que 5% que é aproveitado, irmãos. A gente vê que muitas vezes a gente fala, né? A gente está falando e a gente vê que
os irmãos, é natural isso daí, não é nada normal não, irmãos, porque a gente vem para a igreja, a gente vem com tanta coisa na cabeça, é um dia todo de tribulação, é um dia todo de trabalho, a gente deixa as tarefas, deixa as coisas, e quando chega aqui, uma criança às vezes faz um barulhinho, e todo mundo se distrai com a criança bem na hora que está se falando alguma coisa. Está se lançando uma semente, irmãos. É a mesma coisa que a semente está sendo lançada, e você pegar e fechar o coração e abrir para outra coisa, e a semente cai, a semente se perde. E tudo aquilo que não é aproveitado, o diabo rouba. Então a parábola do semeador, irmãos, ela se cumpre nos dias de hoje. E se nós não tomarmos cuidado, se cumpre em nossas vidas. E como que eu sei disso, irmãos? Como que eu sei disso? Eu sei disso por quê? Porque é pregado a palavra, irmãos, durante o ano todo, né? E isso já vem acontecendo há anos, né? Há décadas, né, irmãos? Que é pregada essa palavra. E eu prego, o Denis prega, os outros irmãos pregaram. E a gente tem as gravações. Então é muita palavra, irmãos. Só que aí a gente vê que os irmãos, eles caem naquilo que é pregado, irmãos, demais. E aí os irmãos, eles não sabem, eles não lembram daquilo que foi pregado. Na hora de viver a palavra, irmãos. Na hora que se fala, né, se perguntar logo em seguida, até pode ser que saiba. Mas na hora de viver aquilo que se prega, a gente vê que não consegue. Por que não consegue viver aquilo que se prega? Porque não frutificou. A semente foi roubada. Em algum momento foi roubada, irmãos. Foi roubada. Então assuntos que era para sermos unânimes, a gente vê que muitas vezes não é. Tem questões que o nosso grupo não é grande, mas tem questões que se divide, né? E no passado muito mais. No passado muito mais. Tinha questões que se perguntasse para um, não, é assim, assim, assado. Se perguntasse para outro, não, é assim, assado, é diferente. Então não pensa a mesma coisa, não entende a mesma coisa, entende diferente. E isso não é normal. Por quê? Porque o cooperador Denis entende como eu entendo. O que ele prega, eu prego também. O que eu prego, ele prega. Eu ouço as pregações dele e eu não sou contra nada que ele prega. E ele ouve as minhas pregações também. Então a gente está no entendimento. E a gente prega a mesma coisa, né? E os que saíram também pregavam a mesma coisa. E aí, quando chega na hora de frutificar nos corações, a gente vê que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Daqui para aí, se perdeu a palavra, irmãos. Se perdeu a palavra. E isso não deve acontecer, né? Não deve acontecer. Muitas vezes acontece bem o que eu disse. O que me serve, eu pego. O que não serve, eu deixo. Então, de repente, eu tenho a mente cauterizada, eu tenho já uma opinião formada acerca de um assunto, aí quando é pregado esse assunto, eu não ouço. Eu não ouço, eu não entendo dessa forma. Quando eu não entendo dessa forma, a semente é roubada. Se eu não entendo dessa forma, irmãos, eu tenho que buscar entender. Ou eu tenho que questionar, né? Depois do culto, sentar com o irmão e falar, irmão, faz favor. Ó, o irmão pregou esse versículo aqui, ó, falou, passou esse entendimento, mas eu penso assim, ó, eu penso diferente disso. Irmãos, das duas uma. Ou a liderança da igreja tem que mudar, né, e assume que está errado, né, assume que está errado e muda. Ou então o irmão ou a irmã que está pensando diferente deve mudar, irmãos. Porque senão o negócio não funciona. Não funciona, não dá certo, irmãos. Porque uma coisa puxa a outra coisa. Um falso entendimento, irmãos, atrapalha uma vida inteira. Não dá certo. Então, o corpo é constituído por membros. Os membros devem ter o mesmo entendimento, irmãos. O mesmo entendimento. Acerca do casamento, irmãos, acerca do divórcio, temos que ter o mesmo entendimento. Acerca do casamento, temos que ter o mesmo entendimento. Acerca da ressurreição dos mortos, o mesmo entendimento. Acerca da fé, o mesmo entendimento. Temos que ter, irmãos. E se eu tiver um entendimento diferente, eu devo sentar e conversar. Passar o meu entendimento. Para ser acertado, irmãos. Para a semente, ela verdadeiramente frutificar em nossas vidas, irmãos. Frutificar. Porque eu percebo que no momento da aflição, irmãos, no momento da luta, é o momento que nós precisamos estar firmes. E é nesse momento que muitos caem, muitos se desviam. Por quê? Por não ter entendimento. Por não ter a palavra, irmãos. Não tem a palavra. E temos que ter, né? Não tem para onde correr, irmãos. Jesus, ele disse lá em João 17, quando ele ora ao Pai, ele falou que a mesma glória que o Pai deu a ele deu a nós também. Né? A mesma glória. Jesus, quando ele veio ao mundo, irmãos, ele veio sem glória nenhuma. Glória visível. Ele veio num corpo corruptível, né? Ele não veio como anjo, né? Ele veio como homem. E a glória que ele trouxe, irmãos, foi a palavra do Pai. E essa palavra, ela vive até hoje, né? Até hoje. E ela deve estar em nós, irmãos. E no momento da aflição, é ela que vai fazer a diferença. No momento de aconselhar alguém, é ela que vai fazer a diferença. No momento de eu enfrentar o inimigo frente a frente, é ela que vai fazer a diferença. Não tem outra coisa, irmãos. Não tem. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia. Em nome de Jesus, vamos orar.